Nono ano novamente, tudo bem com vocês? É a Prof. Ju, dando continuidade. Agora estamos falando de equação de segundo grau. A fórmula geral é essa. Vocês sabem que o A não pode ser igual a zero. Nós temos que ter o A, nós temos que ter o x ao quadrado. E agora eu vou apresentar para vocês a resolução, como resolver. Aí nós temos aqui esta fórmula que eu já botei para vocês a demonstração desta fórmula lá no material. Dê uma olhadinha como chegamos nesse material, nessa fórmula, para resolver a equação de segundo grau. Nós chamamos esta fórmula, ela é conhecida de fórmula de Bhaskara. Bhaskara é um matemático grego muito conhecido, que trabalhou muito com esta fórmula. Não que essa fórmula seja dele, porque os babilônios já utilizavam esta fórmula para resolver equações de segundo grau. Então, mas ficou conhecida como fórmula de Bhaskara. E vocês vão usar bastante e vão decorar bastante essa fórmula. Então, essa fórmula ela serve para encontrar o valor do x em equações de segundo grau. Ela tem desta forma, onde aparece o delta. Então, esse aqui é o meu delta. É uma letra grega. Que ele é o discriminante. Por que a professora colocou o delta separado? Porque se vocês olharem em algum material, vocês vão observar que lá na raiz já aparece esta parte aqui. Do b ao quadrado menos 4ac. Simplesmente porque ele é tão importante, o delta, que gosto de fazer separado para saber quantas soluções teremos num problema. Como assim? Então, primeiro quando eu resolvo o problema, eu resolvo o delta e aí eu já verifico se o delta, quantas soluções eu vou ter a partir dele. Se o delta for negativo, aqui, eu não vou ter solução. Não existe solução. Por que não existe? Vamos pensar. Se eu tiver uma raiz quadrada de um número negativo nos números reais, em R, não existe. Não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, nem precisaria continuar a conta. Se meu delta for igual a zero, eu tenho uma solução. Um valor do x. Muita gente faz o x' 1 e x' 2 e observe que vai ficar o mesmo valor do x. Então, não preciso fazer duas vezes o valor do x, eu já sei que o delta é igual a zero. Basta encontrar um valor. Se delta for maior do que zero, eu tenho duas soluções. Por quê? Olha lá na fórmula. Eu tenho um mais raiz quadrada de delta e um menos. Esse mais ou menos vai me indicar duas operações. Então, eu terei uma conta para x' 1 com o delta positivo, com a raiz quadrada mais raiz quadrada e outro para menos raiz quadrada. Por isso que eu tenho duas soluções. Então, é muito importante o delta. Gosto de fazer separado. Muita gente já faz tudo junto. Não tem problema. Lembrando que esta aqui é a equação. Então, vamos a exemplo que é mais fácil entender fazendo conta, né? Então, tá. Aqui, exemplo A. Primeira coisa que a gente vai fazer é sempre ver quem são os coeficientes. Quem é o valor do A, do X, do B e do C. Então, vou pegar aqui uma caneta e vou descobrir os valores de A, de B e de C. O valor do A é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o meu x ao quadrado? Aqui na frente do x ao quadrado não aparece o número, então é 1. Então, o A vale 1. O meu B é o valor da frente do x, que é o menos 3. E o meu C é o termo independente, que é menos 10. Depois que eu consigo saber quem são os meus coeficientes, eu coloco na fórmula. Vou primeiro colocar a fórmula do delta, do discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vamos substituir os valores. Em cada letra, eu vou botar os números que eu tenho aqui. Então, o delta vai ser igual a b ao quadrado. O b vale menos 3, então é menos 3 ao quadrado.
menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o meu C, que é menos 10. Coloco entre parênteses por causa do sinal do negativo. Resolvo agora por partes. Eu tenho uma potência, de um lado aqui é uma potência, e tenho um produto. Vou resolver cada parte. Eu vou resolver o 3 ao quadrado e a multiplicação. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo, porque 3 vezes 3 é 9, menos com menos dá mais. Aí eu tenho esse menos com esse menos, por isso que eu coloquei em parênteses, vai dar mais. 4 vezes 1, 4, vezes o 10, 40. Então, o meu delta é igual a 49. Como eu sei que ele é maior do que zero, tem duas soluções. Eu tenho um x' 1 e um x' 2. Então, vamos ver a fórmula do x. X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. O que eu vou fazer? Eu vou substituir todos os valores que eu tenho. E eu consigo todos esses valores. Então, vamos lá. Vou trocar de caneta, só para você ver a conta agora. Vai ser menos o b. O b é negativo, então eu vou botar menos 3. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 49, dividido por 2 vezes o meu a, que neste caso é 1. Resolvendo agora, vamos resolver. Eu tenho x é igual menos com menos, mais 3, mais ou menos raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho duas contas para resolver. Eu tenho um x' 1, que é 3 mais 7 sobre 2, e um x' 2, que é 3 menos 7 sobre 2. Eu não coloquei aqui o sinal de mais, porque eu sei que para positivo não preciso colocar sinal. 3 mais 7, 10. Dividido para 2, dá 5. 3 menos 7, menos 4. Dividido para 2, menos 2. Esses são os dois valores, meus dois valores de x. A solução, você tem que colocar. Solução, normalmente, a gente coloca entre chaves e... Opa, caiu minha folhinha aqui. Entre chaves e em ordem crescente. O menor valor é o menos 2. Então, menos 2,5. Esta é a solução do exemplo A. Ok? Depois, se vocês quiserem copiar, é só parar, dar uma pausa no vídeo, copiar aí. Vamos para o exemplo B. O exemplo B agora eu tenho, de novo, que encontrar o A, o B e o C. Então, o A vale 3, o B vale menos 18. O A tá aqui, ó, só porque eu já fui direto, né? E o meu C é 27. Ok? Aí eu vou botar aqui, delta é igual a o B ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes o meu 4 vezes o A vezes o C. E vou substituir. Os valores que eu tenho. Então, vai ser... O B aqui é menos 18. Então, eu boto aqui menos 18 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 27. Delta é igual a 18 ao quadrado. 18 vezes 18 vai dar 324. Menos com menos vai dar mais. Aí agora eu tenho que fazer a multiplicação do 3 vezes o 4, que é 12. 12 vezes 27 também dá 324. Então, aqui eu tenho menos. Todos aqui são positivos, só carrego menos. 324 menos 324, o delta aqui é igual a zero. Se o delta é igual a zero, eu tenho uma solução. Aí, vou colocar lá naquela fórmula do x. Então,
x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Substituindo os valores, o que nós temos? Eu tenho menos o 18, ali, menos o menos 18, que é o menos b, mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes o meu a, que é 3. Vamos a algumas considerações. Arrumando aqui, eu tenho menos com menos vai dar mais, 18. Aí, raiz quadrada de 0 é 0. Mais 0 e menos 0, não preciso colocar. 2 vezes o 3 dá 6. O que acontece muito? O pessoal esquecer de colocar o valor do A, achar que o A sempre é 1. Não, o A tem que ver qual é o valor dele. Então, preste atenção. Então, 18 dividido para 6, o meu x aqui é igual a 3. Pronto, a solução, neste caso, é 3. Professora, eu fiz a parte mais raiz quadrada de 0 e menos raiz quadrada de 0. Achei x' 1, x' 2, ambos deram 3, tem que dar. Mas na solução, pessoal, coloque apenas uma resposta. Não precisa repetir. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vamos bastante exemplos. Aí, o que nós temos agora? Temos que ver de novo quem são os coeficientes. Quem é o valor do A, quem é o B e quem é o C. O A é sempre o valor da frente do x ao quadrado, que neste caso não aparece, é 1. Então, o A vale 1. O B é o coeficiente do x. Como nós não temos x, então o B é 0. E o meu C é o termo independente, que neste caso, 25. Agora vamos substituir. Temos assim, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Recomendo vocês colocarem a fórmula sempre no começo do exercício para vocês irem se acostumando, quem sabe decorando. Assim fica mais fácil de entender. Então, colocando agora aqui os valores da fórmula, eu tenho o b vale 0, então é 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o a é 1 e o c, 25. Então, delta vai ser igual a 0, 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 1, 4 vezes 25 dá 100. Aqui o meu delta ficou menos 100. Não preciso continuar a conta. Por quê? Porque o meu delta é negativo. Não existe x pertencente aos reais. Vou até colocar na fórmula para vocês verem por quê. Olha só, eu tenho que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Eu tenho menos 0 mais ou menos raiz quadrada de menos 100 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, nosso problema está exatamente aqui. Não existe. Isso aqui é o símbolo de não existe. Não existe. Não existe x que pertence aos reais que satisfaçam uma raiz quadrada de um número negativo. Aí, o que você faz? Aí, você coloca solução vazia. Você não coloca nada, nenhum valor. Você pode representar assim, ou a gente às vezes utiliza este símbolo aqui, ó. E significa vazio, conjunto vazio. Não tem resposta. Você nem precisava continuar essa segunda parte. Se o delta é negativo, já parou por ali. Facilita. Vamos ao último exemplo? Então, exemplo D. Eu tenho A, B, C. O A vale 2. O B, ó, o A na frente do x ao quadrado. O A eu sempre tenho que ter. O B é o valor que está na frente do x, menos 50. E o C é o valor do meu termo independente, que nesse caso não tem, é 0. Aí, agora eu vou fazer aqui a minha fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a menos 50 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, e vezes o c, que é 0. Vamos lá.
Menos com menos, eu sei que vai dar mais. Então, aqui é positivo. 50 quadrado. Eu sei que 5 ao quadrado é 25. Aí eu acrescento 2 zeros. Então, é 2.500. Aí eu tenho aqui 4 vezes 2 é 8. É 8. Vezes o zero, isso aqui é zero. Então, tem que delta é igual a 2.500. Ótimo, vamos fazer as outras duas agora. Achar o valor do x agora. Agora vamos colocar na outra forma. O x vai ser igual. Sempre é bom colocar a fórmula para a gente ir se familiarizando. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Substituindo os valores, eu tenho menos o b, que é menos 50, mais ou menos raiz quadrada de 2.500, dividido por 2 vezes o meu a, que vale 2. Aí eu tenho x é igual, menos com menos é mais, 50, mais ou menos, raiz quadrada de 2.500 é como eu falei. Raiz quadrada de 25, 5. Se tem 2 zeros, coloca apenas 1. Dividido por 2 vezes 2, 4. Temos duas contas para fazer. O x' 1 e o x' 2. X' 1 é 50 mais 50. 50 mais 50, dividido para 2. E o x' 2 vai ser 50 menos 50, dividido para 2. 50 mais 50 é 100. A metade de 100 é 50. 50 menos 50 é 0. Dividido para 2, a metade de 0 continua sendo 0. Aí a minha solução, para acabar a conta, vai ser, como eu falei para vocês, são esses dois valores e em ordem. Qual é o menor valor? É o 0. E o segundo menor valor é o 50. E o outro valor é 50. Então, é assim que a gente resolve. Existem outros métodos, mas a gente vai ver com calma. Tem bastante exercício para vocês fazerem. Qualquer dúvida, pergunte para a professora por mensagem, ou mensagem particular, ou até mensagem no próprio tópico. E mande pergunta que a professora vai respondendo e depois eu mando para vocês o gabarito das questões. Fiquem com calma, respirem, se cuidem, fiquem em casa, qualquer coisa, usem máscara. Beijinho para vocês, até a próxima.